Quem está com fome e sede de Deus? Pergunta ao seu irmão se está com fome e sede de Deus. Porque conforme a fome vai ser a manifestação dele. Qual o tamanho da sua fome? De 0 a 10. Vira para o seu irmão e fala: de 0 a 10, irmão. Qual que é o tamanho da sua fome? Fala para ele: 10. Eu quero tudo que Deus tem para a minha vida. Amém? Quem quer tudo que Deus tem para você? E não abre mão de nada do que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, né? Que bom estarmos aqui. Eu tenho uma palavra breve, né, para nós estar meditando. Queria que você abrisse para mim em Gênesis 32. Verso 24, por enquanto nós vamos ler só um verso 24. Gênesis 32, verso 24. Que diz o seguinte: Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vamos ler de novo. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Alguém aqui não conhece a história de Jacó? Tem dúvida, alguma coisa? Na dúvida, então, já que ninguém levantou a mão, né? Eu vou fazer uma breve resumo da vida de Jacó. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac, e ele era filho também de Rebeca, e ele era gêmeo com Esaú. Jacó tinha um irmão gêmeo, chamava Esaú. Naquela época, o filho mais velho recebia a bênção. Quando o pai estava prestes a morrer, a falecer, ele chamava o filho mais velho, impunha a mão sobre a cabeça e profetizava e declarava as bênçãos sobre o filho mais velho. E Jacó, ele não era o filho mais velho. O que nasceu primeiro foi Esaú. E Jacó, o nome Jacó significa aquele que segurou pelo calcanhar, porque ele nasceu garradinho no pezinho do irmão que nasceu primeiro. Imagina, né, uma mãe ali, nasce um, aí logo atrás vem outro, garradinho, com a mãozinha fechadinha, segurando o pezinho do irmão primogênito. Eu imagino que dentro daquele ventre já foi uma guerra, né? Eu que vou primeiro, não, a bênção vai ser minha, não, a bênção vai ser minha. Mas Esaú, ele nasceu primeiro e ele era muito peludo. Então, naquela época, o nome indicava o lugar, ou a característica da pessoa, ou algum acontecimento. Então, se um nome da pessoa. Esaú era muito peludo, então por isso deu esse nome. Jacó nasceu garradinho no calcanhar, o nome dele foi Jacó, que significa agarradinho no calcanhar. Amém? Até aí? Glória a Deus, né? Então, nasceu e Deus tinha uma promessa na vida dessa família, porque Deus falou que, desde Abraão, que Deus ia dar uma terra prometida. Uma terra que emanava leite e mel. Uma terra de bênção. Quem quer uma terra de bênção aí? Eu quero uma terra de bênção. E Deus tinha prometido para o avô de Jacó: eu vou te levar a uma terra prometida, e lá ela emana leite e mel. E eles foram lá e viram que um cacho de uva precisava de 4 homens. Você já imaginou o que é isso? Um cacho de uva precisar de vários homens carregar?
aquela terra era fértil, era próspera, era abençoada por Deus. É isso que a gente quer, amém, gente? Essa prosperidade Deus tem para você e Deus tem para mim, em nome do Senhor Jesus. E aqui então começa essa luta com Jacó. Então o que aconteceu? Na idade já da velhice de seu pai Isaque, ele chamou Esaú e disse: Esaú, eu já estou fraco, então eu quero que você vá lá, você tem uma caça, mata algum animal, faz para mim um guisado gostoso, que você sabe que eu gosto, porque eu vou passar para você a bênção. A bênção. A mãe Rebeca ouviu e correndo chamou o Jacó e falou: vai primeiro, Jacó, você que vai receber a bênção. E nisso Jacó foi lá correndo, pegou fez esse guisado, levou. Como ele era peludo e Jacó não era, Esaú era peludo e Jacó não era, a mãe pegou uma roupa de Esaú, pegou uma pele de animal, tampou a mão dele e o pescoço, para que, se caso o pai passasse a mão, não sentisse diferença, ia ver os pelos, ia sentir o pelo e não iria nem sequer imaginar que, em vez de ser Esaú, que na verdade, como ele estava já fraco da visão, seria na verdade ali Jacó. E assim o pai deles fez, chamou, ele deu o guisado e ele abençoou Jacó. De repente chega Esaú, que é o que deveria ter recebido a bênção. E Esaú: aqui, pai, está o guisado, me abençoa. Mas como assim? Eu imagino Isaac: eu já te dei a bênção, você já veio. Não, eu não vim, agora que eu cheguei, eu fui matar ainda o animal, e eu quero a bênção. E o pai fala: não, a bênção já foi liberada. Liberou então sobre a vida de Jacó. Esaú irou-se. E naquele momento ele prometeu que iria matar o seu irmão gêmeo. O que Jacó faz? Jacó vai embora. Jacó vai morar com o tio dele, chamava Labão, numa terra distante. Eu fiz uma pesquisa, parece que assim, 600 e tantos quilômetros de distância. Naquela época era a pé, então ficava realmente, não tinha como, né? O Esaú ir lá. Eu sei que ele foi para esse tio dele, esse Labão, e lá, aí tem toda a história de Jacó. Esse Labão tinha filhas e ele apaixona por uma filha que se chamava Raquel, a minha irmã Raquel. E o Labão falou para ele assim: não, para você casar com uma filha minha, você tem que trabalhar 7 anos. E Jacó falou: então eu vou trabalhar 7 anos, porque o meu coração é dela, de Raquel. E ele trabalhou de uma forma, né, com aquele empenho, agradando o seu sogro, e a Raquel ficou ali esperando. E de repente passou-se os 7 anos. Labão, o seu sogro, fala: não é assim não, tem uma irmã mais velha. Hoje, primeiro casa-se a irmã mais velha, e a Lia é mais velha, a Raquel não é a mais velha. Então primeiro você vai ter que casar com a Lia. Olha Deus, né, gente? Aí ele vem, e para você casar com a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele casa com a Lia, trabalha mais 7 anos. Está entendendo, gente? Eu estou resumindo aqui. Ele trabalha mais 7 anos. E aí, enfim, ele consegue casar com Raquel. E nesse tempo, né, ele ficou próspero,
né? Ele conseguiu, na época era juntas de boi, juntas não sei do que, né? Até que, se você ler, está explicadinho, que ele ficou próspero, né? Ele chegou com um cajado e saiu, né? Uma pessoa simples, sem nada, fugido, e saiu um homem rico. E ele chega perto de Labão, seu sogro, e fala: eu vou embora porque eu tenho uma pendência para resolver. Deus gerou no coração de Jacó que ele precisava resolver a sua pendência. Nesse período foram 20 anos que ele saiu, ficou 20 anos fora, aconteceu tudo isso, né, que a gente falou aqui agora, e de repente Deus gerou no ventre dele, na alma dele, que ele precisava ir e voltar e reconciliar com seu irmão. Então, o nome dessa palavra é: o grande líder se torna salvo, o grande líder se torna servo e restaura a sua família. Jacó era um líder, era um homem ao qual Deus tinha, para completar a obra que Deus começou lá no seu avô, passou pelo seu pai, e tinha que continuar. Então Deus ia continuar através de Jacó. Ele era um líder nato. E de repente é gerado dentro dele, e ele começa a orar a Deus. Deus, né, eu imagino a aflição: Senhor, mas Esaú falou que vai me matar. Como que eu vou enfrentar esse desafio? Ele falou, ele prometeu que ele ia me matar. Mas Deus gerava aquilo forte no coração dele, que ele tinha que resolver até as pendências de 20 anos atrás. E Jacó, então, eu imagino ele começando a orar e buscar a Deus. Deus, como que eu posso fazer isso? Porque desobedecer a Deus não pode. Vira o seu irmão e fala: desobedecer a Deus não pode. Não pode. Não deve. E ele sabia disso. Então ele começou a buscar em Deus. E Deus foi dando estratégia para ele. E nesse momento dessa luta de Jacó, que foi com um anjo, ele tinha já preparado tudo para realmente cumprir esse propósito de Deus. Ir lá e resolver de uma vez por todas uma pendência que já estava trazendo peso para ele. Com certeza ele já chegou. Sabe quando você chega numa parede, já chegou ao seu limite? Você sabe que Deus tem mais para você, mas você está ali parado. E ele, em Deus, no Espírito, discerniu que ele tinha essa pendência para resolver, para ele avançar, para ele romper, porque Deus tinha uma promessa na vida dele para se cumprir, lá na vida do avô dele. E como eu imagino ele se sentindo já paralisado naquele estágio, ele falou: eu preciso dar um jeito, Senhor, me mostra. E Deus mostrou. Deus mostra. Deus não nos deixa enganado. Então ele falou: se eu encontrar com meu irmão, ele vai me matar. O que eu faço? Já sei. Ele dividiu grupos, né, com sua bois, camelos, seu rebanho, com seus escravos. Grupos, né? O irmão dele ia vindo ao encontro dele, ia ver esse encontro. E ele fala assim: então vou fazer o seguinte, porque se eu chegar ele me matar e matar minhas mulheres, porque na época tinha várias mulheres, né? E os meus filhos, eu vou fazer grupos. Aí o primeiro grupo, ele falou para o chefe, para o empregado dele, né? A Bíblia fala empregado: você vai lá, a hora que você chegar perto de Esaú, fala que Esaú, Jacó, o teu servo Esaú, manda te dar esses presentes. E era camelos, e era presentes, e era escravo. E ele falou: quem sabe se eu fizer isso, acontece o que é o propósito de Deus, a reconciliação em família. Depois ele mandou o segundo grupo e deu da mesma forma a direção para o seu empregado.
na hora que você encontrar com meu irmão Esaú, deixa claro para ele que eu me coloco como servo dele, que ele é o meu Senhor e eu me torno servo dele, para ver se quebranta aquele coração. E eu queria falar, né? Aí Deus, ele teve essa estratégia. Aí ele entra no Vale de Jaboque. Se você ler desde lá de cima, né, o versículo 22, ele fala que ele estava num vale do Jaboque. O que quer dizer vale do Jaboque? Significa esvaziar-se. Então Deus deu a estratégia. Você precisa tirar de você todo o eu, tirar de você todo o orgulho, tirar de você todo o medo, tirar de você toda a arrogância, tirar de você tudo aquilo que não provém do Senhor. É lugar de quebrantamento. Ele estava no vale de Jaboque, o lugar de se esvaziar-se totalmente da própria visão, do seu próprio entendimento. E nesse vale, eu até estava vendo, né? Nesse vale, ele começa como vale de Jaboque, lugar de esvaziar-se, e termina, você pode terminar lendo, que lá no final, né, no versículo 30, de esvaziar-se, termina em Peniel. Peniel significa vi Deus face a face. Se esvaziou, tirou tudo dele, e lá no final da história, aquele lugar se chamou vi Deus face a face. Que sonho é esse de ver Deus face a face? E a gente percebe aqui, né, que lá quando ele teve essa que nós lemos aqui, que ele lutava com um homem, que a Bíblia fala que é um homem, mas foi um anjo do Senhor. Ele lutou por transformação. Porque você pode imaginar, mas por que veio um anjo e ele a noite inteira lutando? Não, você não vai embora sem antes dar minha bênção. E o anjo, não, eu vou embora, que já está clareando o dia, porque ficou a noite inteira. E ele falou, não, anjo, você não vai, você vai ficar aqui, porque eu quero a minha bênção. E qual era a bênção? Era a bênção da transformação, era a bênção da entrega. Então naquele vale de Jaboque houve uma rendição sincera do coração daquele homem de Jacó. Com isso, Deus vem e muda o caráter dele, de um homem que tinha enganado seu irmão. Ele mudou o caráter de Jacó. E o que é mais precioso, de Jacó, Deus naquele vale muda o nome dele para Israel, uma nação inteira. Deus muda o nome dele ali. Por quê? Porque a luta dele, o empenho dele, o coração dele estava por ser transformado. Não, anjo, o senhor não vai não, que eu quero um carro zero. 2025 eu quero um carro zero. Não, Senhor. Não, anjo, você não vai não, porque esse ano eu quero casar. Não, Senhor. O senhor não vai não. Mas você já imaginou o quanto agradou a Deus? Esse clamor dentro dele por ser transformados. Por ser transformado. Eu não quero mais ser conhecido como Jacó. Eu não quero mais ser lembrado pelo meu passado. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim agora. Eu preciso ser transformado. As coisas velhas realmente têm que ficar para trás. E eu quero algo novo, eu quero algo do céu. E ele não, é tanto que ele começou a ofertar o irmão dele. Ele mandava, né, vários grupos com vários presentes para Esaú. Porque ele viu a necessidade, porque ele já estava no seu limite. Ele sentia um desejo de crescer em Deus, crescer no conhecimento a Deus. Ele sabia que a promessa
feita ao seu avô era de geração a geração. Assim, demônios, ele copia Deus, né? Demônios, ele tem maldição de geração. Ele quer o pecado do avô que passe para o seu filho, que passe para o seu neto. Porque ele viu Deus fazer isso, a bênção, a promessa que Deus tinha lá no seu avô. Ele iria se cumprir de geração a geração na vida dele, até Deus consumar uma promessa em algo palpável, em algo real. Aconteceu, você recebeu. Então eu percebo que essa luta revelou a Deus o coração de Jacó. Um coração que não resistiu, não endureceu para se esvaziar, para abrir todo o ser dele na presença desse Deus, para deixar todas as coisas, para abrir mão até da sua riqueza, se fosse preciso, abrir mão de tudo aquilo. Houve uma rendição sincera. E no verso 27, ele diz assim, então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. Diante daquele homem, essa pergunta não é por acaso. Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Deus sabia o nome de Jacó. É a mesma coisa dele falar, como você se chama? E ele falar o pecado dele para aquele homem. Eu fui aquele que agarrou o calcanhar do meu irmão. Eu sou aquele que roubou como é que é? Eu sempre tenho dificuldade. Primogenitura do irmão. Poderia ser vergonhoso, mas ele encarou isso. Ele encarou ali, é como se ele tivesse tido condição de, agora eu vou olhar para dentro de mim, eu vou arrancar todas as minhas máscaras, eu vou ser eu. Eu vou ser eu. Esse anjo já sabia quem ele era. E aquela resposta imediata dele, Jacó, mostra para a gente que ele teve condição de não olhar mais para fora, mas olhar para dentro dele, para analisar-se ele, as suas falhas, os seus erros. E ele teve essa condição. Isso foi um desafio para ele. Foi o maior dos desafios para Jacó. Porque quando você olha para dentro de você, o que você enxerga? Ele com certeza viu, ele relembrou tudo aquilo que ele precisava de consertar, tudo aquilo que ele precisava de pedir perdão, tudo aquilo que ele precisava de reconhecer dentro dele, qual que era a falha, as suas fraquezas, né, os seus medos. E ele fez isso diante do anjo do Senhor. Sabe o que eu vejo? Que Deus quer restaurar a pureza de coração, um coração puro, sem maldade, sem reserva, um coração disponível para Deus trabalhar. Quantos de nós já está percebendo que já estamos parados? Nós já fomos, andamos, já chegamos na parede, estamos sendo impedidos de avançar na obra, no espiritual, nos propósitos, nos dons. Quantos de nós sentimos, mas às vezes a gente tem depois, agora não. Jacó, eu imagino, a hora que Deus terminou esse processo com Labão, com seu sogro, ele já partiu para a luta, para vencer esse lado dele. Por quê? Porque ele entendeu que Deus precisava da pureza do coração, de um coração puro. Deus usa coração puro, coração sem maldade, um coração sincero. Quando Deus fala, eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade, não é aleluia, glória a Deus, e joelho e chora, mas lá fora está com o coração
todo sujo, todo cheio de maldade. Olha para o irmão com maldade. Não alegra com os que se alegram. Não chora com os que choram. Antes, pelo contrário. Muitas vezes, quando o outro está triste, eu estou alegre. Quando o outro está alegre, eu falo, Mas Deus quer restaurar isso na igreja, em você, em nós, um coração puro, despido de toda maldade, de toda carnalidade, de tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é próprio dessa carne, uma entrega real como esse homem que te chamou agora, Israel, por essa disposição no coração. Quanta resistência nós temos, meu Deus. Quando Jacó respondeu aquela pergunta, eu sou Jacó, eu sou aquele que fez isso, isso e isso. Ele foi levado à sua essência. E ele pôde entender e entender, meu Deus, esse não é o meu lugar. O meu lugar é o lugar de arrependimento, eu fui chamado para isso. O meu lugar é lugar de transformação a cada dia, eu fui chamada para isso. O meu lugar é o lugar de pureza de coração. Então eu vejo aqui o Espírito de Deus agindo na vida de um homem, e o qual, lembrando com o irmão dele, se você quiser, eu acho que eu até marquei aqui onde o irmão, no Gênesis 27, o irmão dele fala para ele, Gênesis 27, capítulo 27, versículo 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da sua bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E disse no seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam. Então eu matarei o meu irmão Jacó. Você já imaginou enfrentar esse desafio? De alguém que falou que vai te matar? E ele enfrentou esse desafio. E quando a gente vê, a gente como Jacó, que ele realmente permitiu, tem um lado bom, porque a gente vê as nossas fraquezas, mas a gente também percebe as nossas qualidades. Eu acho que às vezes está ligado. Quando a gente está com o coração puro, quando a gente está disponível ao Espírito Santo para trabalhar, quando você declara diante do mundo espiritual, eu quero guerrear, eu quero guerra com o anjo. Traz um anjo aqui, Senhor. Eu quero guerra com ele, mas para ele me transformar. Enquanto ele não me transformar, eu não vou soltar ele. Você descobre até as suas qualidades, os seus dons. Porque as coisas velhas passaram. E a Bíblia fala, em 33:3. 33:3 fala assim, e ele mesmo, aí foi Jacó mesmo, ele mandou os grupos com os presentes. Aí ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. Verso 4. Então, eu amo esses então da Bíblia. Amo. Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs o braço em volta do seu pescoço dele e o beijou, e choraram. Depois desse processo, e então, às vezes a gente já quer partir para a bênção, a gente já quer partir para o ministério, a gente já quer partir para os dons. Mas antes dos dons, antes do ministério fluir, tem esse processo, tem esse alinhamento com o céu, como nós tanto temos falado.
esse alinhamento com o céu, com a palavra do nosso Deus. Restauração de família. Eu cheguei, Deus falou, você vai falar sobre restauração de família, de casamentos, de mães com seus filhos, de pais com seus filhos, de filhos com seus pais, de perdão. Como foi aqui no abraçar, por dar uma volta no pescoço, beijar e chorar junto. Isso é família. Agora sim, cumpriu-se o propósito. Eles estavam fortalecidos na família. Sabe o que eu vejo? A gente não consegue avançar sozinho, senão a nossa família junto. Por isso que muitas esposas não têm seus maridos aqui, mas estão lutando, porque entende que sozinha é um limite, Tem que ser eu, meu esposo, meus filhos, aí avançamos rápido. Restauração de família, de amor. É como se estivesse em cinzas e vem o Espírito e sopra. E começa de novo aquela vermelho, daquele fogo ardente, consumidor do amor que temos que ter. Um pelos outros. Hoje eu tive que ir lá na prefeitura, né? E eu estava ouvindo a Novo Tempo, e ele estava pregando nisso. Ele falou assim, que se uma pessoa primeiro não cuidar da sua casa, o que você pode confiar? De um homem ou de uma mulher que primeiro ela não cuida da sua casa. Aí ele até falou o versículo lá, e eu já preparando essa palavra, eu falei, Deus, fala mesmo, papai. Então eu queria que você agora ficasse perto da sua família. Eu queria que você, não sei se você já está perto da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, dos seus pais, mas eu queria que você ficasse perto do sangue do seu sangue. Em nome de Jesus, pode ficar em pé. Eu queria que você ficasse de pé. Se você tem alguém da sua família aqui, senão você vai ficar com o seu líder. Mas se você tem alguém da sua família, corações puros, fica perto da sua família. Olho no olho. Olhe para ele. Você pode, pai, você pode falar para o seu filho, eu te amo. Para a sua filha, eu te amo. Mãe, você pode dizer para o seu filho, eu te amo, com um coração puro? Você pode dizer isso? Você pode dizer, eu te peço perdão por todas as minhas falhas. Eu quero que você vire para essa pessoa que tem sua família e fala isso. Eu te peço perdão por não ter te amado como deveria, por não ter demonstrado o amor que eu deveria ter mostrado para você. Eu te peço perdão porque às vezes eu posso ter feito você sentir que não é amado, que não é amada, mas eu te amo. Fala para ele, eu te amo. As famílias fortes, igreja forte, cidade forte, nação forte, famílias fracas, igreja fraca, cidade fraca, nação fraca. Você entendeu o seu papel aí? Isso é mais espiritual do que você pode pensar. Eu quero agora que você abrace, passe como Jacó, Esaú fez com Jacó. Abrace ele, passa a mão no pescoço dele. Passa a mão no pescoço dele. Ame ele. Mostre para ele o quão precioso ele é e ore por ele.
Ore por ele, chore com ele. Fala para ele: a sua tristeza é a minha tristeza, a sua alegria é a minha alegria, a sua vitória é a minha vitória. Começa a orar, começa a declarar esse amor pela sua casa, pela sua família. Não permita o inimigo entrar na sua casa, na sua família. Às vezes temos que dar aquilo que não tivemos. Quantos de nós não tivemos esse amor, mas temos que dar esse amor, porque Jesus nos supre neste lugar. Ele te enche de amor agora. Receba essas atitudes de amor. Tem que ter atitude de amor. Tem que ter atitude de amor. Tem que ter palavras de amor. É na sua casa uma família unida. É uma família forte. Mães, pais, os seus filhos amados devidamente. O mundo jamais chegará à vida deles. O mal não chegará à vida deles. Em nome do Senhor Jesus, receba esse amor. Faça como Esaú e Jacó. Se amem, se perdoem. Resolva suas pendências. Que haja pureza dentro da sua casa. Que haja amor dentro da sua casa. Que haja presença. Que deixe de ser o Val de Jaboque para se tornar ali o Peniel. Vi Deus, a face de Deus. Eu vi a face de Deus na minha casa. Eu vi a face de Deus na vida dos meus filhos. Eu vejo a face de Deus no meu marido. Eu percebo a face de Deus na vida da minha mãe. Os filhos precisam ver a face de Deus em você, mãe. Precisa ver a face de Deus em você, pai. O amor de Deus através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que não seja só aqui. Que não seja só neste momento. Se você tiver que fazer como Jacó, dar todos os seus bens para resolver a sua casa, dê todos os seus bens, abra mão de tudo, mas priorize. Deixe Deus ver essa sinceridade do seu coração. E deixe sua casa ver o amor de Deus através da sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer mudar o seu nome. Deus coloca no meu coração aqui. Ele quer trocar nome de muitas pessoas aqui. Ele está trocando o nome de muitas pessoas que não conseguem amar, que não conseguem expressar o amor por alguém amoroso, por alguém que possa ver Jesus em você. Ele muda o seu nome, Ele muda a sua história. Como Ele mudou a história dessa família, dessa casa, da vida de Jacó. Era um líder arrogante, mas se fez servo. E Deus restituiu a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Receba isso de Deus, igreja. Receba daqui, e não saia daqui da forma como você entrou. Em nome do Senhor Jesus. Vira pro seu irmão e fala: eu te amo, meu irmão. E não vai ser só aqui dentro não, lá fora também. É que a gente sair. Em nome de Jesus. Chamar o pastor Milton.